Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse seminário na B2L aqui no Rio de Janeiro e fechando um painel. A dinâmica hoje aqui com o Márcio, a gente vai fazer uma breve apresentação, depois a gente faz um bate-bola. Bom, para começar, eu sou uma pessoa que acredito que a excelência de um departamento jurídico ele não deve ser medido apenas pela qualidade das suas entregas, mas pelas pessoas que ele desenvolve. Então, eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas. Me chamo Mônica Bussier, falo aqui enquanto líder, enquanto advogada, quem esteve durante 15 anos em escritórios de advocacia, foi quando eu comecei minha carreira, e há 8 anos no mundo corporativo. Eu fui gerente geral e sócia da Enevo, uma empresa de energia e gás. E hoje navego pelo mundo da mentoria. Baseado nessa minha experiência, eu criei um programa de mentoria com uma metodologia própria focada para mulheres executivas. E também sou cofundadora de uma consultoria chamada Entre Linhas, que estrutura programas de mentorias para organizações, principalmente para escritórios de advocacia, com foco em desenvolver habilidades interpessoais, habilidades comportamentais e também em guiar o mentor nessa trajetória, que eu acho que esse é um grande diferencial e foi um gap que eu percebi durante a minha caminhada entre mundo de escritório e mundo corporativo. Eu acredito que nem todo mundo sabe guiar essas conversas, que são conversas estruturadas, qualificadas, desenvolvimentais. E eu também acho que nós, advogados, que somos profissionais super técnicos, nem é tão óbvio que a gente valorize esse tipo de habilidade, que antes a gente chamava de soft skills e agora são as power skills, né? São habilidades mais estratégicas. Eu digo que eu fui além. Eu atuo desde 2024 como embaixadora de um programa de liderança de Harvard aqui no Brasil, chamado Women Leadership Initiative, impulsionando, então, a liderança feminina, principalmente no mundo corporativo. E acabei bebendo muito dessa fonte também para criar a metodologia que eu uso nas mentorias. E como a gente não para, eu também sou voluntária e atuo como membro do Conselho Fiscal do Instituto Apontar, que é uma organização social que seleciona, identifica e desenvolve jovens, crianças, adolescentes com altas habilidades de baixa renda, provenientes de escolas públicas do município aqui do Rio. Então, eu vejo muito o meu papel como líder de alguém que quer multiplicar o impacto, e seja ele dentro de uma organização ou fora de uma organização, esse é o meu propósito. E agora eu quero passar uma bola para o Márcio se apresentar para a gente começar esse bate-bola. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Márcio, vocês já devem ter presumido. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. E para mim é uma satisfação ainda maior porque eu estou falando na presença dos meus 2 maiores amores, que é a minha esposa e essa nenenzinha maravilhosa de quase 5 meses. Então, estar aqui é fantástico. Tudo bem que ela dormiu, não vai me ver falar, mas tudo bem. Isso é um bom sinal que talvez ela não queira ser advogada. Bom, esse mês eu estou completando 16 anos de carreira. Eu iniciei a minha carreira como advogado do Banco Bradesco. E no Banco Bradesco eu fiz uma boa trajetória, foram 7 anos. Eu comecei como estagiário, fui assistente jurídico e eu saí de lá depois de 7 anos como coordenador. Ali eu enfrentei o meu primeiro desafio enquanto líder. E foi um baita de um desafio, né? Porque eu cheguei a liderar pessoas que eram mais velhas, tinham mais tempo de banco. Então ali foi a minha escola de liderança. Depois eu saí do Bradesco para fundar um escritório. O escritório existe até hoje. No nosso 2º ano, a gente já faturava mais de R$1 milhão. A gente advogou para o próprio Bradesco, para o 5º andar, bem no comecinho da trajetória deles. Então a gente ajudou eles a desenvolver boa parte ali das soluções que eles precisavam para escalar. Eu vendi a minha participação no escritório, voltei para o mercado, fui liderar um time de 10 pessoas que estava trabalhando num projeto que já estava defasado para a Coelba, no interior da Bahia, com servidão administrativa
e desapropriação. Esse desafio, acho que foi um dos desafios mais difíceis da minha carreira, porque era outra cultura, era um time extremamente jovem, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Depois eu saí do escritório, fui para o jurídico de startup, que era uma vontade que eu tinha de trabalhar com um ritmo mais frenético de loucura, ali com as coisas acontecendo, um jurídico mais próximo do negócio. Então eu fui trabalhar no Melius Bankley, né? O Melius tinha acabado de adquirir o Bankley, que é uma instituição de pagamento. Então eu entrei como advogado responsável ali para ajudar nessa aquisição, na organização e o desenvolvimento do negócio do Bankley. E eu saí quando o Bankley estava sendo vendido para o Banco Votorantim, porque eu recebi uma proposta da Pomelo, que é onde eu estou hoje. A Pomelo ela é uma fintech de infraestrutura de meios de pagamento. Ela começou na Argentina, vem se espalhando pela América Latina. Então, hoje eu lidero, né, estou como gerente jurídico lá, eu lidero uma equipe multinacional com essa atuação na América Latina. E, na verdade, a gente já está indo para o mundo, né? Então, a gente está lançando produtos que em outros lugares, fechando com clientes da África, da Ásia, e processando pagamentos em outros continentes, o que é muito bacana para a América Latina em si, como um polo de tecnologia, né? A gente só costuma ver Europa, China, Estados Unidos, obviamente, então isso é um fator bacana. E aí, nesses meus 16 anos, o que eu trago é que o jurídico que forma profissionais de alta performance, ele consegue absorver o crescimento da empresa, contribuir com esse crescimento, sem que ele aumente de forma linear em custos e em tamanho. Porque o time ele escala também em técnica, em gestão, em habilidades, em autonomia, e isso passa invariavelmente pela liderança. E aí, falando um pouco de liderança, eu queria perguntar para você, mãe, que tem muita experiência, se você tem alguma experiência para compartilhar com a gente em ambientes hoje cada vez mais dinâmicos, né, que a gente vive, de alta pressão. Você pode compartilhar alguma coisa? Claro. Vou falar um pouquinho, acho que enquanto líder, enquanto advogada, eu vejo que a gente tem que assumir o nosso protagonismo no desenvolvimento de pessoas do time, né? Então eu vejo que, seja criando iniciativas, seja tendo um olhar individual para cada um do time. E o que isso significa? Para mim é estar presente o suficiente para mentorar e ser exigente o suficiente para desenvolver num ambiente seguro, que você tenha confiança, colaboração. Então, na prática, como que eu faço isso no dia a dia, né? Eu acho que primeiro você tem que entender bem, conhecer bem o seu time e os diferentes perfis que ele tem. Então, quando eu lido com algum perfil mais introvertido, eu tendo a mostrá-los que uma exposição é importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Para mim, como uma introvertida, estar num palco pode ser muito desafiador, mas eu vejo que compartilhar a minha experiência, compartilhar a minha trajetória, isso pode ser benéfico para outras pessoas. Então, eu tendo a ajudá-los a ter essa visão. Para quem é mais tímido, eu busco combinar determinados pontos que eles vão trazer numa reunião para eles se sentirem mais confiantes, mais seguros. Para quem é mais extrovertido, informal, conversas menos estruturadas fazem mais sentido. E aí eu tenho uma situação curiosa no início da minha trajetória enquanto líder. Eu ia apresentar um determinado tema para ser deliberado no conselho, e aí depois de terminado toda aquela apresentação, enfim, todo o material necessário, uma advogada do meu time faria essa apresentação comigo, e aí eu quis combinar com ela, vamos treinar, vamos, né, ter certeza aqui que a gente está abordando todos os pontos. E ela falou que não era necessário, que ela se sentia confortável, que não precisava fazer aquele treino. E qual foi o estalo que me deu? Para mim, que sou muito estruturada e planejada, fazia sentido ter aquele ensaio, mas para ela não. E tudo bem. Então, eu acho que é sobre a gente não colocar todo mundo numa mesma caixa. Eu vejo, e com isso, enquanto líder, eu acabo adaptando o meu approach para cada um dos perfis do time, porque eu acho que assim eu consigo extrair o melhor, extrair o potencial de cada um. E além de conhecer bem, eu acho que a gente precisa conhecer a história de cada um também.
Então, num primeiro momento, a gente pode ver só uma pontinha do iceberg ali sobre cada pessoa, mas é tão importante a gente olhar o que está por debaixo, né? Conhecer as suas histórias passadas, experiências passadas, estrutura familiar, seus anseios, suas motivações. Eu acho que isso tudo ajuda você a construir uma base para uma confiança, e essa confiança necessariamente resulta em boa performance e bons resultados para a companhia. E quando a gente fala de confiança, na minha visão, isso perpassa também por você criar conexões, criar relacionamentos. Seja dentro do time, seja fora do time. E o que isso quer dizer? Quer dizer você estar aberta para conhecer pessoas e também para se fazer ser conhecida. Na minha visão, quando alguém te conhece, ela tem um olhar muito mais empático, né? Não só sobre você, como sobre o seu trabalho também. Então, acho que isso é muito importante. Eu vejo que, sim, num exemplo prático, se você eventualmente não atende algum prazo que você combinou com um cliente interno, se aquela pessoa te conhece, ela vai ter um olhar, né, mais benevolente para aquilo. Se ela sabe que você é uma pessoa comprometida, é responsável, que deve ter acontecido alguma coisa para você não ter atendido aquele prazo. Ao passo que, se fosse ao contrário, imagino que não. E é interessante eu trazer também um mentor, uma vez, num determinado momento da minha carreira, me trouxe um conselho que eu levo até hoje, que foi super importante, que ele disse: Mônica, você tem que ficar menos tempo na sua mesa e mais tempo no cafezinho. Que isso parece tão simples, mas é verdade. E fez muito sentido para mim naquele momento. E eu busco também mostrar para cada um do time o que aquele trabalho que ele está executando, o que ele agrega, né, no resultado macro da companhia, naquele planejamento estratégico, que seja naquele produto final. Eu acho que isso traz muita senso de pertencimento, um senso de orgulho, que faz com que o próprio profissional se automotive. Então, acho que isso é importante mostrar isso para cada um do time também. E aí, para fechar, eu queria só compartilhar uma iniciativa que eu desenvolvi dentro da Eneva. Eu acho que quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, talvez a primeira coisa que venha na cabeça isso é competência exclusiva do RH. Quando, na verdade, não é. Na minha visão, isso também é uma responsabilidade do líder de aquele dia a dia, desenvolver cada um dos seus liderados ali no dia a dia. E eu vejo a mentoria como um grande exemplo disso. A mentoria, para mim, eu enxergo ela como um grande fast track na sua carreira. Você acelera o desenvolvimento dos profissionais, e também dissemina cultura dentro de uma organização. Então, na Eneva, eu criei um programa de mentoria focada para jovens mulheres, que no caso não eram nem advogadas, não eram departamento jurídico, eram engenheiras, geofísicas, geólogas, porque eu entendi que num mercado de energia e de gás que é muito masculino, elas precisavam deste suporte e dessa aceleração. Então, a ideia era muito compartilhar o meu conhecimento, multiplicar o meu conhecimento, compartilhar um pouco das minhas experiências sobre como navegar nesse mundo corporativo e também sobre questões práticas. Então, eu vou trazer um exemplo, já que a gente está falando aqui também de empresas em crescimento, né? A gente sabe que para uma empresa ter um crescimento sustentável, a gente precisa enfrentar conversas difíceis. Então, saber ter debates saudáveis, saber não levar as coisas para o pessoal, não se desviar, né, de uma conversa, daquele objetivo. Então, eu tive um caso de uma mentorada que tinha encontrado um obstáculo ali com o seu gestor. E aí eu introduzi a ela os conceitos de conversas cruciais, algumas ferramentas de desenho de conversas estratégicas, em que você se prepara antes para aquela conversa, principalmente em conversas que tem alguma emoção ali envolvida. Então, que você pensa, o que eu não posso sair daquela conversa sem deixar de falar? Quais são os possíveis pactos que a gente pode fazer? O que eu quero alcançar com aquela conversa? E com aquilo, ela conseguiu, enfim, se estruturar, montar essa conversa e conseguiu dar um pontapé inicial para um diálogo com o seu gestor. E eu acho que é isso, né? No mundo corporativo, a gente precisa saber ter esse tipo de conversa que seja com os nossos pares, com nossos líderes, liderados. E, de uma forma geral, acho que quando você
foca também, né, no desenvolvimento das pessoas, você está tornando as pessoas mais bem preparadas e isso necessariamente vai refletir em melhores resultados e em resultados mais eficazes. Então, essa era um pouquinho da ideia que eu queria trazer de desenvolvimento de pessoas. E aí, Márcio, queria aproveitar para perguntar um pouco da sua experiência, como que você vê o papel da liderança no desenvolvimento de times que atuam principalmente em empresas em crescimento exponencial, que é um pouco que você trouxe na sua trajetória. Mônica, como você falou, né, o líder, eu vejo o líder como o principal responsável pelo desenvolvimento de pessoas, né? E aí eu trago aqui 2 dados interessantes da Gallup, que o engajamento, né, de liderados, o engajamento de pessoas, de colaboradores, equivale a 70%, né, atribuível 70% aos líderes. E o baixo engajamento, ele tem um custo anual de 9 trilhões de dólares. Isso é mais ou menos 10% do PIB global, né? Todas as nações, tudo que as nações produzem juntos, o desengajamento traz esse tipo de resultado. É por isso que eu entendo, então, que a liderança ela é responsável no desenvolvimento das pessoas. E eu acho que o líder ele faz isso criando principalmente um ambiente onde as pessoas elas se sintam à vontade para se desenvolver, né? Um ambiente diverso, um ambiente onde as pessoas elas podem propor ideias, onde elas se sintam livres para se manifestar, e muitas vezes essa manifestação é contrariar ideias, né? Como eu falei, eu tive o início da minha carreira no Banco Bradesco, um banco tradicional, com advogados tradicionais, e expor a sua ideia, contrariar um líder, não era algo natural. E muito provavelmente por isso eu cresci ali dentro, né? Porque eu tinha essa petulância de chegar ali na minha gestora e contrariar ideias e mostrar fatos, mostrar números, que é algo que eu sempre gostei de fazer, e demonstrar ali que as coisas funcionavam, né? Então, eu vejo que o líder tem essa responsabilidade de criar esse ambiente favorável para florescer, né, para a pessoa poder crescer. E um outro fator que eu acredito de coração é que o líder ele tem que incutir o propósito nas pessoas, porque é diferente quando você mostra ali um KPI, um objetivo, eu quero faturar tanto, eu tenho que chegar a tal lugar, quando você mostra para as pessoas um propósito, né? Quando você traz as pessoas para perto e constrói uma história, né? Eu acho que quando você coloca propósito, as pessoas devolvem com emoção, com paixão. E aí eu trago uma frase do Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, que quando você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira, convide-as para explorar a imensidão do oceano. Hoje acho que falar de imensidão do oceano é muito pequeno para a gente, né? Acho que talvez seja melhor adaptar aí para espaçonaves e imensidão do universo, mas a ideia é essa, né? Construir com propósito. E aí eu quero trazer 2 cases que são muito similares, porque passam por um desafio de liderança. Então ele começou ali no Bradesco. Eu gostava muito de estratégia, de números, e tinha essa petulância aí de levar casos para a minha gestora. E aí, por isso, eu fui promovido muito rápido no Bradesco e cheguei a coordenar pessoas que estavam há muito tempo lá antes de mim. Eram pessoas mais velhas também. E eu assumi essa coordenação e uma das pessoas, um dos liderados, veio para mim falar, né? Nossa, que absurdo você me liderar. E o nosso jurídico ele tinha um desempenho razoável e aí ele começou a cair de desempenho depois que eu virei líder. Era a minha primeira experiência como liderança, eu não fui preparado para isso. E aí eu busquei muita inspiração no esporte, porque era o que eu tinha ali de trazer as coisas rápidas, né? De conquistar as pessoas e de mostrar um resultado, porque eu não queria que os meus gestores vissem que, poxa, ele virou líder e o resultado começou a cair. Então, o primeiro passo foi reunir a equipe, e aí a gente tinha vários KPIs. E aí eu saí identificando quem era melhor com o quê,
E aí eu comecei a atribuir responsabilidades. A partir de então, você, fulano, vai ser responsável por isso daqui. Entregue para mim um planejamento e você vai ser a autoridade máxima aqui. Então, se você determina, né, se você estabelece um planejamento, a gente vai seguir. Né? A equipe vai confiar em você e a gente vai seguir esse planejamento. E aí terminou aquilo ali no Bradesco. A gente alcançou a primeira posição de um ranqueamento que existia. E depois disso, a gente manteve esse primeiro lugar naquele ranking de performance por 3 anos consecutivos, que foi quando eu saí. E a nossa equipe ela virou equipe modelo dentro do banco, 20 e tantos regionais. Tudo que passava ali dentro passava pela nossa equipe. Tudo que era testado vinha para a nossa equipe. Coisas boas e coisas ruins, como, por exemplo, a centralização da equipe na matriz, e aí algumas pessoas foram desligadas, a nossa equipe reduziu, mas tudo bem, coisas que acontecem no negócio. Mas essa construção, né, me trouxe toda a base do que eu tenho hoje de liderança. E aí, quando eu entrei num escritório ali para trabalhar com desapropriação e servidão administrativa para passagem de energia elétrica, era um contexto de 6, 7 meses de atraso de projeto. Então, a gente tinha que entregar imóveis ali para a concessionária de energia começar a passar a linha, né? E estava, então, nesse contexto atrasado. A minha equipe era totalmente júnior. O advogado que tinha mais tempo de formado tinha 2 anos. E o escritório onde eu atuava não tinha um bom relacionamento com a empresa, porque a empresa ela estava passando por um contexto, né, de aquisição. Então, a empresa que adquiriu o controle ali botou o escritório que atuava em Campinas, São Paulo, para atuar lá no interior da Bahia. Então, eles não gostavam da gente, a gente não tinha um bom relacionamento. E aí, eles não tinham também uma definição muito clara do que eles queriam. E aí, eu chamei as pessoas individualmente, né, e fui entender a experiência de cada uma, o que cada um podia entregar. E aí, eu perguntei o que eles achavam que a gente podia entregar. Né, na sua experiência, o que você acha que a gente consegue fazer? Né? Eu não trabalho com isso, eu expus a minha vulnerabilidade, falei, eu não trabalho, eu nunca trabalhei com isso, eu vim de um outro setor, então me ajude a entender, né, o que vocês acreditam, né, o que você acredita. E eu fui conversando com cada um, fui desenvolvendo ali um planejamento, e depois que eu passei por essa rodada de conversar com cada pessoa no cafezinho, não foi uma conversa estruturada, eu reuni a equipe na frente de uma porta de vidro. E aí sim, como um time, a gente desenvolveu um planejamento. A gente estabeleceu uma meta. Essa meta ela se mostrou extremamente agressiva, porque depois, uns 2, 3 meses depois, a empresa passou para a gente qual que era o objetivo e o escritório já tinha definido para a gente qual que era a nossa meta. E aí eu perguntei para a equipe, o que vocês querem? Manter aquilo que a gente construiu ou entregar aquilo que esperam da gente? E aí as pessoas falaram, não, vamos tentar surpreender, vamos tentar entregar. E aí, ao final daquele ano, a gente entregou 6 vezes mais do que a empresa queria. E eu atribuo isso porque as pessoas elas se sentiram parte da solução. Elas estavam engajadas naquilo. E quando você é parte da história que você ajudou a escrever, você não quer ser coadjuvante, você quer ser o ator principal. Então, todo mundo ali ajudou a construir aquele planejamento que a gente não deixava a tia da limpeza apagar aquele vidro. Ele ficou o ano inteiro ali. E a gente ia do lado colocando os nossos resultados semanalmente. E aí, nesse contexto de entrega de 6 vezes mais, né, além de ter esse propósito, como as pessoas tinham esse contexto, o estagiário conseguia tomar decisões sem passar por mim. O advogado júnior, ele conseguia tomar decisões, porque ele sabia onde a gente queria chegar, ele sabia o que era preciso. E aí a gente entregou esse resultado fantástico. O cliente, como diria o Zagallo, teve que nos engolir. Eles mandaram para a gente depois o dobro da carteira que a gente tinha, né? Então a gente conseguiu expandir. E esse resultado, ele foi... a gente está falando de milhões, né, aqui. O escritório mandou a gente para Dubai, com tudo pago, para a gente passar o carnaval de 2020, pré-pandemia, né? E
esse resultado foi equivalente às outras 2 equipes do escritório, trabalhando por 5 anos em conjunto, né? 5 anos o resultado ali dessas 2 equipes, considerando o fator de crescimento do escritório, que era 12%, 13% ao ano. Então, assim, foi um resultado sensacional que ainda hoje, quando eu encontro os meus liderados, eles lembram disso. Poxa, olha o que a gente construiu, né? E a gente tenta replicar isso onde a gente está hoje. Então, engajamento, propósito, para mim, são o que o líder tem que levar para a sua equipe. E aí, Mônica, falando, né, tentando conectar aqui com negócios, você tem alguma experiência prática para compartilhar conosco sobre de onde o jurídico teve espaço transversal dentro de uma organização? Algumas, né? Eu acho que não é novidade aqui para ninguém que um advogado corporativo hoje ele precisa ir muito além do que conhecer lei, do que redigir um contrato, do que tocar uma ação judicial, uma ação arbitral. A gente precisa ser muito mais do que só bons técnicos e a gente precisa entender como que a companhia gera valor. E para isso a gente precisa necessariamente conhecer o negócio. Então eu vou citar aqui alguns exemplos práticos, né, de como o jurídico pode se entrelaçar ao negócio, como que o jurídico pode ser visto como um parceiro. Na minha realidade, isso se traduzia a ir visitar as plantas, né, conhecer ali aonde os ativos estavam, como que as operações, né, como eram as operações da companhia, como que elas se davam na prática, conhecer as áreas de negócio da companhia, as dinâmicas, os diferenciais competitivos daquela empresa, as metas estratégicas. Então, acho que tudo isso ajuda você a conseguir fazer uma avaliação de risco muito mais apropriada e também de antecipar risco. Então, primeiro, enquanto sócia na Enev executiva, os sócios eles tinham uma função de revisitar e atuar ativamente no planejamento estratégico da companhia. Então, ali a minha atuação não era puramente jurídica, senão, caso fosse, né, seria muito limitada. E eu queria trazer uma iniciativa que eu liderei e que talvez há um tempo atrás, talvez não tivesse nem sido jurídico e que tivesse à frente, mas eu fui, a partir de um contato meu, eu fui identificada como uma potencial multiplicadora para receber alunos de Stanford de um programa internacional no corporativo, foi na Eneva. E a partir disso eu desafiei o time a montar uma trilha de conhecimento do que era a companhia. Então, montar qual era a história da companhia, quais eram os negócios da companhia, os desafios que ela passou, uma dinâmica também relacionada a isso. E eu acho que o ponto alto dessa iniciativa foi ter visto os advogados assim, com um nível de conhecimento profundo sobre o que era o negócio da companhia, muito no detalhe, é um negócio muito complexo, então fez uma diferença assim, enorme no entendimento, você enxergar, né, que o advogado ele não está ali só para conhecer ali as leis e saber como navegar, mas entender como que de fato a companhia gera valor. Então acho que da forma como você pode estruturar uma iniciativa como essa, você pode ter muitos ganhos, né? Nesse caso, você teve uma questão de divulgação de marca, uma exposição de marca, inclusive internacional, de relacionamento e de desenvolvimento das pessoas. Então, acho que foi muito produtivo, foi um super ganha-ganha. E eu acho que vale comentar, em um determinado momento também, na companhia, eu acabei propondo uma imersão dos advogados dentro das áreas de negócio, justamente para ampliar essa visão mais estratégica. Então, eu propus que um dos advogados do time ficasse durante 2 semanas dentro da área de negócio, era na área de novos negócios, e aí eles estavam ali, ele, na verdade, foi um advogado e depois foi uma outra advogada, ficou sentado na mesma mesa, participando das mesmas negociações, entendendo o ritmo, a pressão. E o resultado disso foi super positivo, na verdade foi duplamente positivo. Não só porque esse advogado, quando ele voltou depois para o departamento, ele tinha um conhecimento muito mais especializado do que era aqueles contratos que, na verdade, a gente estava desenvolvendo, era um novo negócio que a companhia estava desenvolvendo, mas também da área entender qual que era a nossa preocupação, como que a gente gostaria de mitigar aqueles riscos. Então, teve uma sinergia super relevante nesse contexto. E mais que isso, na verdade, as áreas ficaram super próximas. Então, a partir daí,
o time de novos negócios, por exemplo, passou a convidar o jurídico para os seus team buildings, passou a convidar o jurídico para as celebrações do time. E esse é o tipo de coisa que você não consegue planejar ali no by the book. Isso acontece quando realmente as pessoas estão trabalhando em conjunto, trabalhando de verdade e em cooperação. E acho que tem mais uma iniciativa interessante para trazer, que é o Jurídico Convida. A gente estruturou conversas regulares, workshops e conversas práticas, não só entre o jurídico, mas principalmente com outras áreas do negócio dentro da companhia, em que ou algum advogado especialista do time ou até sócios de escritórios parceiros nossos traziam temas relevantes para o negócio, com impacto para o negócio, e como eu comentei, não só para o jurídico, mas para outras áreas, então EIP, engenharia. E aqui a gente também quis mostrar muito de um jurídico que compartilha esse conhecimento, né, que não só é resolvedor do problema ali numa parte final. Então, eu acho que essas são algumas iniciativas que mostram um jurídico transversal, que mostram um jurídico atento às oportunidades, proativo também, que são características super relevantes quando a gente fala numa companhia, num contexto também de crescimento. E aí, Márcio, eu queria então te fazer uma pergunta relacionada à tecnologia e à inteligência artificial. Quer saber como que você transformou o jurídico, né, referência em tecnologia e em IA? Você me contou um pouquinho quando a gente falou no nosso alinhamento prévio, então conta aqui para a turma também, por favor. Não, legal. Hoje na Pomelo, né, na verdade, a gente começou a brincar na Pomelo de inteligência artificial ali em 2023, acho que com um uso muito básico de inteligência artificial. Tradução de textos, perguntas, melhorias, resumo de documentos. Só que eu não estava muito satisfeito, a gente estava numa pegada ali de automatização, porque era tudo muito manual e a gente ainda tem fluxos muito manuais, né? Como, por exemplo, gestão de contratos a gente faz numa planilha, né? A gente está migrando para um software, mas a gente faz a gestão dentro de uma planilha, né? Onde o contrato está, com quem ele está, para onde ele vai, quando a gente recebeu, quando a gente assinou esse contrato. E aí a nossa primeira iniciativa ali com inteligência artificial foi a criação de assistentes, né, dentro ali do ChatGPT, que a gente compartilhou, né? Construímos uma matriz, né, de contratos com cláusulas que a gente podia aceitar, o que a gente podia aceitar uma negociação, o que a gente não podia, com alguns fundamentos. E toda vez que a gente recebia, né, o comentário do nosso cliente ali em relação às nossas cláusulas, a gente pegava o contrato, junto com a matriz, jogava no ChatGPT, recebia as respostas, copiava, colava ali, né, fazia um filtro, analisava a acurácia ali dessas respostas. Era tudo muito manual, não estava muito satisfeito. E aí a gente fez um mapeamento, né, do que a gente poderia melhorar dentro do jurídico. E uma das coisas que a gente levantou é que a gente recebia questionamento todo santo dia sobre contrato. O que diz a cláusula tal? Quem assinou, né? Qual foi a empresa que assinou, ela é estrangeira, ela é nacional e blá blá blá. E aí... Todo mundo passa por isso. Né? Passa. E aí, assim, era um custo muito alto, a gente tinha que parar o que a gente estava fazendo, porque em um universo de uma fintech, né, você tem um contrato padrão, no começo da negociação, quando você termina, ele é praticamente o outro, porque você quer aquele cliente. E isso dificulta muito a gestão do contrato, né? Só que você não pode falar, não, meu contrato é esse, né? Então a gente desenvolveu o que a gente chama hoje de LegalBot, um nome super criativo, LegalBot. A primeira versão era uma planilha com as principais cláusulas, né? Aquilo que sempre perguntavam para a gente passava pela inteligência artificial, extraía, colocava dentro de uma planilha, conectou isso dentro do Slack, né? Que é a ferramenta onde a gente se comunica. Então a pessoa ela faz a pergunta, passa ali pelo N8N e analisava, né, a planilha e dava a resposta. Só que fez tanto sucesso que todo mundo começou a perguntar coisas que não existiam dentro da planilha. E a gente, caramba, né, eu preciso resolver isso. E a gente conseguiu desenvolver numa segunda versão
uma ferramenta onde ela busca o contrato, né, o documento assinado de fato, verifica se existem aditivos, porque a gente tem vários aditivos contratuais com os nossos clientes. Então ele busca esse contrato, analisa os aditivos e ele consegue dar uma resposta certeira ali para a pessoa. Isso economizou para a gente 60 horas mensais. E aí essa segunda versão, né, que veio com a consulta do PDF, ele também já veio com, como a gente conseguiu fazer com que ele acessasse os PDFs, a gente também colocou o que a gente chama ali da perninha do societário. Então, dentro de uma fintech, né, que está em múltiplos países, a gente passa para auditoria praticamente todo mês, né? Auditoria interna, auditoria externa. Então, toda hora alguém vem te pedir alguma informação societária, né? E isso livrou da gente mais ou menos umas 40 horas, porque ele fornece tanto o documento quanto a informação. E aí hoje a gente está com 11 agentes de inteligência artificial, né? Inclusive agentes e subagentes que alimentam o próprio agente. Por exemplo, eu assino um contrato, eu não preciso pegar esse contrato e jogar dentro do LegalBot. Ele se auto-atualiza, né? Ele reconhece o que é aditivo, reconhece o que é um memorando de entendimento, ele faz esse mapeamento sozinho. Então hoje a gente tem 11, nós fomos pioneiros a desenvolver soluções com inteligência artificial dentro de uma empresa de tecnologia para o público interno. A gente tinha soluções para fora, mas para o público interno não existia isso. E o nosso jurídico ele começou a ser mentores de outras equipes, como, por exemplo, o nosso canal de atendimento ao consumidor, o nosso canal de ouvidoria. Nós ajudamos eles a desenvolverem ferramentas com base no nosso LegalBot para apoiar esses times a também livrar um pouco de hora ali. Então, a gente está falando de quase que um profissional, né, por 100 horas, só com 2 vertentes aqui dessa ferramenta. E o mais bacana é que isso tudo foi feito por nós, Legal. Basicamente, a gente interagindo com uma inteligência artificial e errando, né? Dando consciência para as pessoas de que algumas vezes as respostas que essa ferramenta ia dar não tinha nada a ver. E aí um caso interessante é que no primeiro dia que eu divulguei ali para as 300 pessoas que trabalham na Pomelo, eu não queria que a comunicação fosse fria, né? Eu queria que a comunicação ela fosse, que a pessoa se sentisse ali, né? Estou sendo atendido por um membro do Legal. E aí eu pedi para ele colocar um pouco de toque de humor, a gente fez vários testes, e aí eu liberei, né, a ferramenta para as pessoas consultarem. O CEO da empresa mandou perguntas, várias pessoas interagiram ali com a ferramenta, e eu ali espiando as respostas para ver se ele estava funcionando bem ou não. E a gente usa muito apelido, né, dentro do Slack. E aí uma pessoa, né, chamada Lucas, o apelido dele, Luke, mandou uma pergunta, e aí a inteligência artificial falou: oi, Luke, eu vejo que você não se identifica com um gênero. E aí começou a falar na linguagem neutra com a pessoa. E assim, ele fez uma piadinha que se fosse parar no compliance, esse bot ia ser mandado embora. Aí eu, pelo amor de Deus, não pode. Sem piadinha. Então hoje a gente tem um bot que ele fala: estou aprendendo, me dê um feedback para eu ajudar a me desenvolver. Ele não é tão engraçado, mas pelo menos ele não vai ser mandado embora, né? Mas assim, a mensagem que eu queria passar para vocês é que a inteligência artificial, como qualquer outra ferramenta, ela é só uma ferramenta, não é? Quem faz o jurídico escalar são as pessoas, né? E aí eu volto a dizer que o líder ele tem esse papel fundamental de desenvolver as pessoas, de trazer contexto, de trazer propósito para que as pessoas, né, para que elas entendam o que a gente está buscando, o que a empresa está buscando. A gente precisa dar autonomia para os nossos liderados, e autonomia sem contexto, invariavelmente você vai ter erro, né? Então a autonomia ela reduz esse erro. Legal, Márcia. Acho que você falou uma coisa interessante, né? Que a IA, ela não transforma o jurídico sozinho, né? A gente precisa das pessoas para isso. Exatamente. E o que ela vai fazer é liberar tempo para a gente poder fazer coisas que a IA ainda não faz, como o momento do cafezinho, uma leitura de ambiente, numa negociação, aquele olho no olho que gera, né, a confiança.
Eu acho que esse é o grande diferencial das conexões humanas. E aí, para a gente fechar aqui, o nosso tempo está esgotando. Márcio, eu queria que você falasse em uma frase, o que você entende que o jurídico transversal começa quando a equipe... O jurídico transversal ele começa quando a equipe tem autonomia e segurança para inovar e tomar decisões sem medo. Legal. Eu acho que o jurídico transversal ele começa quando a equipe vira a chave para uma mentalidade mais integrada, mais estratégica. E em tempos de IA, é essencial conhecermos o negócio e de pessoas. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigado.